pequena eu sempre fui muito tranquila. Eu até perguntei para minha mãe depois disso, né, se eu era uma criança, um bebê assim inquieto. Ela falou não, sempre tranquilo. Só que o que acontecia, tudo tem um histórico, né? Eu sempre fui uma pessoa de dizer sim para todo mundo, de evitar tensões, de evitar conflitos. Eu aprendi depois de tudo isso que assim, às vezes a gente evita conflitos externos e vai engolindo sapos e crocodilos e eles acabam se acumulando internamente e uma hora isso vem para fora. E veio na forma de ansiedade. Depois de um ano, mais ou menos, de muito estresse, uma coisa que eu não estava acostumada a fazer, assim, que eu gostava de fazer, tinha a ver com a minha profissão no momento, e foi muito estresse, e ao final daquele ano, eu tive alguns sintomas que hoje eu sei que era ansiedade, por exemplo, boca seca, falta de apetite, insônia, você não conseguir se desligar muitas vezes, né? E o pensamento, assim, muito criativo, muitas vezes, muito acelerado. Mas até então, naquela época, não era tanto assim. Era mais boca seca, vontade, uma alegria excessiva, né? Tudo que é demais requer um pouco de cuidado e um pouco de atenção. Então, era uma alegria excessiva e, às vezes, também um cansaço, uma tristeza sem explicação, uma angústia. Tudo isso no primeiro ano. Eu ainda não sabia que era ansiedade. Aí eu fiz algumas mudanças na vida, mudei de departamento no meu trabalho e ao final daquele ano eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, é como se o corpo dissesse assim, o cérebro dissesse assim, ok, agora a gente pode conversar sobre esses sintomas. E veio a primeira crise. E na primeira crise eu não percebi nada, porque para mim eu estava muito bem, eu estava criativa, cheia de ideias e não parava de falar das minhas ideias. E eram muitas ideias, porque o pensamento estava acelerado e eu também não sabia, eu achava que era o máximo. E algumas pessoas podem ter isso, de uma certa forma, para a empresa pode até ser produtivo, o funcionário pode se tornar produtivo, mas requer atenção e requer cuidado. Então eu estava muito feliz e tinha muitas histórias para contar e lembrava de muitas coisas, só que eu misturava fatos do presente com as minhas ideias novas, assim, geniais, entre aspas, com o passado. E os meus amigos começaram a perceber isso. Além disso, tinha o fator de insônia. Eu acordava de madrugada, ou às vezes não conseguia dormir direito, com 1000 ideias, e às vezes eu anotava essas ideias, eram ideias interessantes. E até estou pensando em escrever um livro para ajudar alguém, né? Quem sabe, como a minha própria experiência. E eu achava que, de repente, acordar de madrugada, como eu sou cristã, era Deus me chamando para ter um momento especial com Ele. Depois eu descobri que não, que era insônia mesmo, eu precisava cuidar disso. Porque quando você não dorme, você não descansa o cérebro, você não organiza as ideias, e isso vai acarretar outros problemas no decorrer do dia. Então as pessoas perceberam isso. E aí eu comecei terapia nesse primeiro ano, mas tive que tomar medicação forte mesmo, para desacelerar o pensamento. Na verdade, a princípio para me ajudar a dormir e com isso desacelerar o pensamento, e voltando a dormir tudo se resolve. Tudo se resolve. E aí eu tomei esse medicamento, então eu fiquei depois com um certo trauma de medicação. Porque antes você me dava bom dia, por exemplo, e eu podia fazer uma poesia com o seu bom dia, porque vinha 1000 ideias, uma pequena frase assim. Eu via uma situação, eu fazia uma aplicação profunda sobre aquilo. É legal se não fosse doença, né? Não fosse um problema assim de saúde. Bom dia. Né? Então, comecei a tomar medicação. Aí fui conseguindo dormir, né? No primeiro ano eu não sabia que existiam outras formas, outras coisas que eu pudesse fazer além da medicação para me ajudar. Então no primeiro ano tomei a medicação, aí fui conseguindo dormir aos poucos, e à medida que eu fui melhorando, eu fui diminuindo as doses. O médico foi me aconselhando a diminuir as doses. Só que nesse primeiro momento, eu tomei por uns 3 meses, eu acho, o medicamento. Então eu tive a crise no final do ano, aí tomei até fevereiro. Beleza, o pensamento foi desacelerando, eu fui dormindo, mas foi desacelerando mesmo. Depois desse período, veio a depressão. Você me dizia bom dia e eu não tinha mais nada para dizer. Não vinha nada, nem bom dia mesmo, para repetir. E aí eu fiquei com um certo trauma de medicação. Aí tá bom, tomei, né? Primeira crise eu não sabia. Fui para depressão, aí parou o medicamento. Passou o tempo, como eu voltei a dormir, tudo começou a fluir, tirando a depressão, mas aí eu comecei a fazer terapia. No final do segundo ano, de novo, e sempre vinha no final do ano as crises. Aí, de novo, tomei a medicação, mas agora eu já sabia que eu tinha que ir diminuindo, né, de alguma forma.
a medicação para não chegar naquele ponto da depressão. Então, fui fazendo isso e logo, assim, rapidinho, quando eu conseguia ter as noites tranquilas, assim, dormir normalmente, sem mais insônia, eu já parava com a medicação. E a terapia continuando. Quando foi que você mudou a sua alimentação? Então, no quarto ano de crise, no quarto ano de crise, sem contar que teve um detalhe. Na primeira crise, eu tinha feito uma mudança na minha alimentação, assim, tipo, por um fim de semana. E isso, acredito que preparou o ambiente para que, não que isso causou a crise, mas isso, eu já vinha com um histórico assim, de não ter atividade física, de não cuidar da alimentação, de estresse. Então, quando você, de repente, corta tudo isso de uma vez, alguma coisa acontece. Beleza. No terceiro ano, então, eu comecei a verificar os remédios naturais, que é alimentação, atividade física, confiança em Deus, equilíbrio, água, luz solar, essas coisas. Porque, assim, já que eu não podia ficar dependente do remédio, eu tinha que fazer outras coisas, e tinha outras coisas para fazer. Então, eu descobri que se eu pudesse fazer natação, caminhar ou correr, quando eu acordasse com o coração acelerado, isso resolvia, isso extravasava, porque quem sabe vai me entender. Você fica com uma explosão de coisas que você quer colocar para fora. E eu abro um parênteses aqui para falar sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Na primeira crise foram os amigos que perceberam isso. Então, como eu tinha necessidade de falar para as pessoas, sempre tinha alguém para me ouvir. E com o passar do tempo você vai aprendendo também para quem falar e quando calar. E é importante que você tenha alguém para te ouvir, alguém que seja da sua confiança, alguém que não vá te criticar, né? Alguém que vá te compreender. Porque no momento pode ser assustador, e é assustador. Depois que eu me dei conta, era assustador. Mas assim, o fato de encontrar pessoas que te ouçam e não te assustem mais é importante. Vai ajudar quem está passando por isso. Então, na última crise, eu entendi que a alimentação era primordial. Então, tirei o açúcar da minha vida, porque açúcar é combustível para a ansiedade. Aí eu acordava de madrugada com insônia e com 1000 ideias, eu colocava no papel. Tinha que colocar para fora de alguma maneira, então eu comecei a escrever. Dava 5h da manhã, aí eu saía para correr, para caminhar. E eu entendi que a atividade física não é uma coisa simplesmente um bem que você faz para o seu corpo, é para a sua mente. Porque na atividade física você respira, a respiração profunda também é primordial. E aí eu fazia atividade física, tomava banho de sol, alimentação, né? E com isso, na última crise, contra a minha vontade, eu tomei o mínimo de remédio. E não precisou ser aquele tão forte. Logo mudaram para um mais comum e depois para um mais natural. E assim, o tempo que eu tomei de remédio foi muito pouco, tipo 1 semana. Isso Lógico, no quarto ano. Quando eu pensei assim, é hora de tratar as causas. É hora de descobrir quais são os estímulos e sair cortando. E nem sempre as pessoas têm essa condição também, assim. Não é de uma hora para outra que você vai descobrir, poxa, isso me faz mal, isso me faz mal. É preciso um acompanhamento. O estímulo principal qual era? Olha, como eu estava na época, nesses últimos 4 anos, eu trabalhava com redes sociais, então a internet era um dos fatores. Tanto que eu precisei me desconectar de fato, né? E por algum tempo eu não acessei as redes sociais. Ao mesmo tempo, assim, em que você precisa muitas vezes compartilhar ideias e colocar para fora o que está te angustiando, e pode ser coisa boa, pode não ser, compartilhar, o ato de compartilhar aliviava. Só que quando você está com o pensamento acelerado, você não vai. E aqui fica uma dica também, assim, para você se autoavaliar. Você compartilha muitas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que manda 1000 mensagens, exagero, né? Mas manda tipo 5.000 imagens para uma mesma pessoa no mesmo minuto, no WhatsApp. Por quê? Que necessidade é essa que você tem de compartilhar tantas coisas ao mesmo tempo? No meu caso, eu buscava conteúdos interessantes. E eu descobria tantos nesse período também, e você fica muito crítica sobre os sintomas. Então, você fica bem mais humorada, no meu caso, né? Era tudo muito demais. Muito alegria, acima do normal, assim. Muito alegre, muito engraçada, muito criativa, muito comunicativa, tudo demais.
E aí você precisa colocar para fora essas coisas que estão dentro. Então, encontrar alguém para ouvir, e não é para falar para todo mundo, não é para. Então, eu evitei muitas vezes ir em locais assim de reuniões públicas. Eu preferia estar, por exemplo, num parque, em meio à natureza. Tudo aquilo que seja te proporcione um relaxamento, uma desconexão é importante. Então, evitar as redes sociais porque você acaba se expondo ali. E por mais que, de repente, você vai compartilhar coisas interessantes, nem sempre as pessoas estão aí para isso. E você pode acabar se expondo desnecessariamente. Então, procura desconectar, desligar o celular na hora de dormir. E olha que interessante, depois você edita. Nesse período, o meu celular travou. E eu tinha um hábito assim de não deletar as fotos. E acabar com a memória dele, coitado, porque eu enchia de muita coisa e não deletava. E ele pifou, porque eu fiz a atualização de um aplicativo no celular, mas no computador não fiz. Então, quando eu conectei os dois, travou. Mas aí conseguiram recuperar depois, um amigo conseguiu recuperar. Mas as fotos, tudo se foi. E isso me fez refletir na minha vida. Eu tinha acumulado muitas coisas também na vida que eu não tinha resolvido, né? Algumas causas, assim, traumas de infância, de relacionamento, questões de relacionamento com outras pessoas. Esse negócio de ficar engolindo, evitar os conflitos, né? Eram informações que eu fui guardando, arquivando, sem fazer um backup delas. E chegou uma hora, um outro ponto importante, são as falhas de memória. Além da insônia, falha de memória. Tipo, eu vou lembrar do seu nome, mas não vou lembrar completo. Vou lembrar palavras faltando uma sílaba, por exemplo. Então, eu tinha algumas falhas de memória e isso também é sinal de que você precisa dormir, precisa descansar. E aí, com o celular, o que eu passei a fazer? Fazer um backup diário ou semanal das coisas que eu já postei e ir deletando para não sobrecarregar a memória dele. E com a minha mente também. Em uma das caminhadas que eu fazia, me vieram à mente várias recordações de situações assim, tipo imagens, tipo fotos mesmo assim. Isso te fez mal. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai deletar? Compensa conversar com essa pessoa para tentar resolver? Não, ela não tem noção do que ela te fez. Perdoa. O perdão é muito importante nessa fase. Então, sempre me vinham memórias assim de coisas que eu precisava resolver e o que eu vou fazer. A responsabilidade era minha. Porque às vezes a gente se diz vítima do que fizeram com a gente e se conforma com isso e não parte para uma ação. Né? Ah, não, ela me tratou mal, agora eu sou refém dessa mágoa, não posso fazer nada, não vou mais falar com ela e fico triste e adoeço. Não, eu preciso tomar uma posição, preciso me posicionar. O que eu vou fazer com isso? Então, juntou vários assuntos, vários sim, problemas. Sim, então, um acúmulo, né, de coisas não resolvidas com uma falta de, como eu diria assim, falta de atividade, falta desse um sedentarismo, alimentação mais ou menos, acúmulo de coisas não resolvidas ou mesmo traumas assim do passado. Isso de você querer agradar todo mundo, sofrer demais pelos outros e não se cuidar, digamos assim, né? Não pensar muito em você, te colocar em último plano, não lidar com os seus traumas, com os seus conflitos, evitar conflitos. Né? São fatores assim. Resumindo tudo, né? A saída como foi? Mudar a alimentação, começar a fazer atividade física, ficar atenta à insônia. Quando aparecer insônia, já tentar fazer alguma coisa para descansar. Desligar o celular à noite, né? Para, de fato, o seu cérebro entender, está desligado, você também tem que desligar. Dormir no quarto escuro, realmente apagar as luzes. Ter alguém para conversar, porque nesse período da crise, você precisa colocar para fora. Então, orar é muito bom, porque Deus está sempre disposto a te ouvir e não vai nunca te entender mal. Pelo contrário, quando você não tem controle dos seus pensamentos, Ele conhece os seus pensamentos, né? Ele tem domínio sobre isso. Mas encontrar alguém que te ouça sem preconceito, sem te dizer o que fazer. É importante, mas também é importante, depois que você encontre alguém para desabafar, que você encontre alguém que te ajude a nortear as suas ações e que te repreenda,
em alguns momentos, porque você pode achar que sabe tudo, e muitas das pessoas que têm ansiedade ou têm pensamento acelerado, ou mesmo bipolar, elas, quando estão nessa fase do máximo, elas têm consciência de que elas não estão bem. Não consegue sair. E às vezes elas até dizem assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas elas não fazem. Às vezes elas ficam só na ideia, né? Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso fazer. Então é importante que elas encontrem alguém assim que limite-as, que repreenda-as de fato, para que elas não fiquem viajando e saiam voando por aí. Não. Né? É importante que você encontre alguém que te ajude a dizer assim, ó, tá, então vamos colocar no papel o que você vai fazer de hoje em diante. No seu caso, o processo demorou então 4 anos desde que você viu que tinha alguma coisa estranha. Sim. Sendo que no primeiro ano, os amigos perceberam. Nos outros 3 anos, eu já percebi. Então, isso foi fundamental também para eu poder procurar ajuda. E agora né? está curada. Sim, acredito que a cura é um processo diário. Hoje eu reconheço que eu consigo administrar bem. Não é que eu não tenha mais ansiedade, mas eu já percebo quando ela vem e já sei, preciso aumentar a dose da atividade física. Né? A alimentação vai ajudar, sem dúvida, a você ter o domínio sobre as emoções. E às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que é mais difícil? Lidar com o apetite ou com as emoções? No meu caso, eu acho mais difícil as emoções. Mas se eu consigo administrar bem o meu apetite, vai ficar mais fácil. Tá É ótimo. isso.